A gente vai agora aqui no Bastidores CNN para uma entrevista extremamente importante. Nós temos a honra de receber o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que hoje teve o contrato reassinado, né, ministro, pelo presidente Lula. Disse que o senhor segue como ministro de Minas e Energia. Em tempos de reforma ministerial, é sempre importante ter essa reafirmação, pelo menos. Ministro, eu queria começar nossa conversa falando de uma preocupação dos brasileiros, que é o preço dos combustíveis. Nós tivemos agora a Petrobras em relação ao diesel, a gasolina não teve um aumento. Quais são as perspectivas hoje do governo federal em relação aos combustíveis? Primeiro, Libe, é uma alegria muito grande voltar à CNN e me dirigir a todas as brasileiras e brasileiros para poder falar de temas tão importantes ao desenvolvimento econômico sustentável com resultados sociais, que é o grande propósito do governo do presidente Lula. É importante ressaltar que nós acabamos com o preço de paridade internacional, ou seja, acabamos com a necessidade ou quase a vinculação do combustível brasileiro estar vinculado ao preço internacional. Hoje nós temos o preço de competitividade interna, o que nos permitiu fazer todas as reonerações dos impostos ICMS, impostos federais, que irresponsavelmente o governo anterior, no período eleitoral, retirou recursos que são utilizados para educação, segurança, rodovias, saúde, e que foram retirados para artificialmente segurar o preço dos combustíveis. Com essas reonerações que nós tivemos a coragem de fazer sob a liderança do presidente Lula, e isso é fundamental, demonstrando a sua responsabilidade com as contas públicas do país, mais a natural oscilação dos preços, nós ainda temos o preço do diesel abaixo do preço de dezembro de 2022. Em dezembro de 2022, o litro na bomba era R$ 6,38. Hoje nós temos R$ 6,36. O que quer dizer, se considerar a correção de lá para cá, nós ainda temos o preço do diesel em torno de 12% a 15% abaixo do preço de dezembro de 2022. Ministro, eu vou convidar o Daniel Rittner e a Juliana Lopes, que entendem tudo de combustíveis, para participar da nossa conversa. A palavra está contigo, Daniel. Oi, Uribe, Juliana e ministro, boa tarde. Obrigado pela sua presença, ministro, aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Ministro, eu queria mudar de assunto para um que o senhor conhece bem, que é a exploração na margem equatorial. Esse assunto tem se prolongado, o IBAMA tem resistido, mas a Petrobras complementado a documentação necessária para obter a licença para perfuração ali no primeiro poço na margem equatorial. E agora estamos dependentes ali de pouca coisa. O presidente Lula, na conversa que teve com Davi Alcolumbre, assim que foi eleito, disse: vai sair. Eu lhe pergunto, sai até quando? E aí, em segundo lugar, é um ponto que sempre vai preocupar as pessoas. A ministra Marina Silva, lá atrás, no governo Lula I, governo Lula II, ela pediu demissão pouco depois da licença para Belo Monte. O senhor acha que a ministra Marina continua no governo se sair a licença para a margem equatorial? Primeiro, para sempre tocar nesse tema, eu faço absoluta, com convicção, a defesa, com clareza, faço a defesa que nós todos brasileiros e brasileiras temos que nos orgulhar de sermos o líder da transição energética global. E o governo liderado pelo presidente Lula trabalha muito focado num tripé: desenvolvimento econômico, sustentável, com resultados sociais. Por que eu estou dizendo isso? Nós não deixamos passar a boiada, mas também não queremos nenhum extremismo meramente ideológico. E o Brasil é o país da pluralidade energética, o país do biodiesel, o país do etanol, o país da eólica, da solar, da biomassa, da hídrica. Nenhum país do mundo tem tantas fontes limpas, sustentáveis de energia como o Brasil. Por isso que nós fazemos parte da IRENA, a maior agência de energia renovável do mundo, mas também nós temos petróleo. E o petróleo não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda. E enquanto o mundo demandar por petróleo, alguém vai produzir. E que seja o Brasil, para que a gente possa arrecadar recursos de impostos federais, estaduais, das petroleiras, para poder aplicar na vida das pessoas, para poder combater miséria, fome, fazer inclusão social, que é o grande propósito do governo do presidente Lula. Por isso eu acredito sim no licenciamento da margem equatorial, até porque a Petrobras cumpriu com tudo aquilo que o IBAMA pediu.
entregou ao IBAMA, e o IBAMA, naturalmente, tem o seu tempo de análise, vai analisar, e eu tenho convicção que ainda esse ano nós teremos o licenciamento. Eu acredito sim que a ministra Marina, que é uma pessoa honradíssima, uma pessoa que tem uma carreira que nos orgulha a todos. Eu sou admirador profundo da ministra Marina, mas eu acredito que ela terá, pelo seu espírito público, ajudará o presidente Lula a deixar um grande legado para o Brasil, de sustentabilidade, como tem feito no combate ao desmatamento ilegal no Brasil de forma tão vigorosa, e continuará conosco até que a gente possa comemorar um grande legado que o presidente Lula vai deixar para o Brasil em 2030. Juliana Lopes. Ministro, conversei com alguns integrantes do governo que me falaram sobre a necessidade de uma liberação ainda nesse semestre para não impactar nem atrapalhar as discussões da COP30. Queria ouvir o senhor também sobre isso, porque tem aí uma preparação de terreno que precisa ser feita para que ambientalistas e críticos que a gente tem acompanhado não façam ali uma pressão contrária à exploração de petróleo ali na Foz do Amazonas. Me permita, Juliana, uma observação, uma manifestação. Eu não faço essa vinculação. Eu até acho que quanto mais rápido ela sair, melhor. Diga-se de passagem, é uma licença para poder fazer pesquisa na margem equatorial. Primeiro nós precisamos saber o que tem e se é viável economicamente fazer ali a exploração daquela região. Eu até acredito muito, porque a Guiana tem feito, e por isso que o PIB e o Produto Interno Bruto da Guiana, do Suriname, cresceu tanto. Mas a COP, nós vamos para a COP com muito orgulho, a COP da floresta, a COP da sustentabilidade. Nós temos a maior floresta tropical do planeta. Ninguém contribui com sustentabilidade como o Brasil. Por isso o presidente Lula tem defendido a governança global para a transição energética no mundo inteiro. Defendeu na ONU, na G7, eu fui agora no Fórum de Davos, e o mundo inteiro reconhece que o Brasil faz a sua parte e faz com maestria. E nós, brasileiros, temos que nos orgulhar disso. Nós vamos para a COP demonstrar na Casa das Energias, mostrar que o nosso negócio, nosso agronegócio, a nossa pecuária é sustentável, que o Brasil contribui com a floresta, mas também nós não vamos abrir mão da pluralidade energética para poder desenvolver o país, gerar emprego e renda, combater a desigualdade, fazer a inclusão social e construir um país mais justo, mais solidário e principalmente mais unido. Ministro, a minha próxima pergunta é sobre política. Já que o Daniel Rittner vai perguntar de economia, vou dar a palavra para ele e depois eu faço a pergunta de política. Então vamos aqui encerrar esse assunto aqui sobre exploração de petróleo e ainda seguindo nessa toada, ministro, o senhor mencionou a COP. Deixa eu voltar para a COP de 2 anos atrás, a COP 28 em Dubai, quando o senhor esteve lá e em paralelo às margens do encontro da Conferência Climática, o senhor articulou ali uma adesão importante do Brasil, que ainda está pendente de confirmação, a OPEP+, não é a OPEP puramente, quer dizer, o Brasil não precisaria seguir ali determinações sobre cortes de produção, por exemplo, mas seria na condição de integrante associado desse grupo de grandes produtores de petróleo, a OPEP+. Nós teremos aqui uma reunião que está previamente agendada no dia 17 de fevereiro do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Nessa reunião o tema vai ser tratado, o senhor orientará os demais ministros e o próprio presidente Lula para a adesão finalmente do Brasil ao OPEP+? É importante destacar que o Brasil voltou a dialogar com o mundo sob a liderança do presidente Lula. Não há um fórum internacional que os grandes líderes globais não destacam a liderança do presidente Lula, até pela sua característica de fazer construção através do diálogo permanente. Por isso, participarmos das plataformas internacionais, seja ela do clube, esse clube tão qualificado, que a gente pode até ajudar a acelerar a transição energética, participando das discussões internas, que é uma plataforma de países que não se comprometem com metas de produção ou com cortes de produção, mas participam ativamente das discussões estratégicas sobre as explorações de petróleo, como nós estamos participando da IRENA, vamos retomar com a Agência Internacional de Energia, que defende as energias limpas e renováveis. Ou seja, o Brasil é um país plural, dialoga com todo mundo, ainda bem voltou a dialogar, o Brasil partia para o isolamento, que ia fazer muito mal à economia nacional.
porque no mundo globalizado isso é inadmissível. Então, eu acredito piamente que nós vamos levar no CNPE, vamos, através desse diálogo tão profícuo e de um governo muito harmonioso, a gente fazer parte dessa plataforma, até porque é muito importante geopoliticamente com o Brasil. Emirados Árabes, Arábia Saudita e Bahrein são para o Oriente Médio o que o Brasil é para a América Latina, um ponto de equilíbrio. E tem muitas convergências. Eles precisam de segurança alimentar e o Brasil é o grande celeiro de alimentos do planeta. Nós precisamos de aprender muito ainda no campo das energias e eles são muito avançados no campo das energias. Então, dialogar com o mundo é poder primeiro construir paz mundial, que é o grande propósito de todos nós. Então, eu acredito que nós vamos aderir ao PEP+, o que será muito importante para o desenvolvimento econômico sustentável do país. E a deliberação ainda neste mês, né, pelo CNPE? Está marcado o CNPE dia 18 e nós vamos fazer uma reunião, como sempre tem sido, muito produtiva, com 16 ministros de Estado, e eu tive a alegria de, em 4 das 5 reuniões do CNPE, ter a presença do presidente Lula. Ministro, vou falar de um grande amigo seu, aliado do senhor, Rodrigo Pacheco. O senhor defende que ele faça parte da esplanada dos ministérios agora e que seja candidato ao governo de Minas Gerais em 2026? O presidente Rodrigo Pacheco, meu amigo, é um dos homens públicos mais qualificados desse país. Alguém extremamente preparado intelectualmente, um grande líder, teve um grande papel na manutenção da democracia, onde nós podemos imaginar que depois de 64 a gente ia ter outro arroubo antidemocrático nesse país. E o presidente Rodrigo Pacheco foi um grande ponto de equilíbrio naquele sentido. Então é alguém preparado para ocupar qualquer espaço público nesse país. E eu defendo, tanto quanto o presidente Lula, e seria uma grande alegria como mineiro vê-lo como governador de Minas pelos próximos 8 anos. Por isso eu acredito muito, tenho trabalhado para isso e disse para ele que se ele aceitar esse desafio, e eu acredito muito que ele aceitará, eu faço questão de ser um dos coordenadores da campanha dele em Minas Gerais. Só para esclarecer, então o senhor já conversou com ele sobre a candidatura ao governo mineiro, mas sobre ministério, ele chegou a dar alguma indicação, se aceitaria ou não? Ministério é um cargo do presidente da República, o presidente da República forma o seu time, o presidente Lula tem destacado com muita veemência que vê no Rodrigo Pacheco um grande líder nacional, um grande líder que já não é mais um líder dentro das fronteiras de Minas Gerais, é um líder nacional. Por isso, se ele aceitar esse chamamento dos mineiros e mineiras e esse estímulo do presidente Lula, que é um grande eleitor em Minas Gerais, diga-se de passagem, sempre ganhou as eleições em Minas Gerais e pode ajudar muito o presidente Rodrigo Pacheco nessa empreitada, eu estarei ombro a ombro com ambos, a fim de que a gente possa construir políticas públicas que venham realmente em encontro com os grandes interesses e desafios da população brasileira. Para encerrar nossa conversa, Juliana Lopes. Ministro, a gente estava discutindo na semana passada aumento de diesel, do ICMS também sobre esse combustível. Tem ali caminhoneiros atentos a isso, querendo conversa com o governo federal. Queria saber do senhor as expectativas para combustível aqui no país, que também é uma preocupação dos brasileiros e pode afetar a popularidade do presidente. Olha, Juliana, é importante ressaltar. Nós vivemos um momento especulativo, onde o dólar chegou a quase 6,20. Hoje o dólar já está em queda vertiginosa, o preço do Brent está caindo, então há uma estabilidade do preço dos combustíveis. O governo dialoga sempre, receber representantes das entidades é, inclusive, a especialidade do nosso governo. Fazer diálogo permanente com todos, portas abertas para poder mostrar números, construir ideias e buscar políticas públicas que venham, como eu disse, solucionar problemas, que é isso que a sociedade espera da gente. Agora, é importante ressaltar, nós estamos, mesmo depois de todas as reonerações necessárias que tivemos coragem de fazer sob a liderança do ministro Haddad e do presidente Lula, o nosso preço do diesel hoje ainda é menor do que dezembro de 22. Ou seja, não há nenhum motivo para dizer que o preço do diesel está acima da média, que nós quebramos o preço, até porque nós acabamos com o preço de paridade internacional. Nós estamos sob estabilidade, há uma perspectiva, inclusive, de estabilidade de preços, até de queda no futuro, e eu acredito nisso, no futuro breve. É importante que a gente tenha serenidade nesse momento
Eu acredito muito no Brasil, acredito muito que tudo aquilo que foi construído nesses 2 anos vão começar a gerar resultados muito positivos para a população brasileira e o presidente Lula chegará com a popularidade muito afirmativa em 2026 e continuará para o bem do Brasil e da democracia brasileira, conduzindo os destinos de todos nós até 2030. Muito interessante o prognóstico do senhor, essa perspectiva de queda do preço do diesel em breve. A gente teve a honra de conversar aqui no Bastidores CNN com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ministro, muito obrigado pela presença e espaço sempre aberto aqui na CNN para o senhor. Muito obrigado, Olívio. Muito obrigado, Daniel Hittner, e obrigado, Juliana, por essa conversa com o ministro.